Qual é a pior atitude que uma pessoa pode ter dentro da área religiosa ou espiritual? Muita gente diria a hipocrisia. Para muita gente, é a pior coisa que as pessoas possam manifestar nas suas atitudes. Na cidade de Antioquia, uma vez o apóstolo Pedro mostrou uma atitude hipócrita, o que o apóstolo Paulo chamou de uma atitude condenável. Ele foi fazer uma visita lá. E queremos ver agora como é que isso chegou a acontecer com um apóstolo. Logo isso. Nós queremos ler Gálatas 2, versículos 11 a 15. 11 a 15. Vamos fazer essa leitura juntos. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: Você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Aqui Paulo chegou para Pedro e o confrontou por causa da sua atitude quando chegaram algumas pessoas lá de Jerusalém, da parte de Tiago. Queremos ver nesse texto aqui, no nosso estudo da carta do apóstolo Paulo aos cristãos na região de Galácia, quatro pontos aqui que dá para a gente extrair. Primeiro, vamos separar a pressão da opinião humana. Pedro também se entregou a essa pressão. Paulo disse que ele tinha medo dos judeus que estavam chegando lá da parte de Tiago. E é isso que nós sentimos hoje. Nós queremos agradar as pessoas, não queremos ser condenados por parte das pessoas. E Pedro, ele mesmo, influenciou outras pessoas por meio das suas atitudes. Até o próprio Barnabé, uma pessoa maravilhosa que tinha ajudado já lá em Antioquia, se deixou levar, se deixou influenciar pela atitude de Pedro. Paulo condena essa atitude porque mostrou uma incoerência na pregação dele e nas suas atitudes. Naquele momento, ele não estava vivendo aquilo que ele pregava. Número 2, vamos ver aqui no versículo 11 o valor do confronto. Paulo disse que ele enfrentou Pedro face a face, em frente de todo mundo. Nós geralmente detestamos confrontos, detestamos conflitos diretos. Mas Paulo, por amor, estava disposto a corrigir Pedro nessa atitude condenável dele. Às vezes pensamos assim, numa maneira de nos esquivar da nossa responsabilidade, talvez a pessoa melhore, talvez a pessoa se corrija nesse problema que, nesse erro que está cometendo. Paulo diz, tem hora, quando a verdade do evangelho está em jogo, que tem que haver um confronto direto. Repare aqui, número 3, da parte de Pedro, o abandono da hipocrisia. As pessoas condenam, e corretamente, a hipocrisia, mas muitas vezes pensam que aquela atitude é algo que não muda nunca. Da parte de muita gente não muda mesmo. Mas Paulo ofereceu
para Pedro uma oportunidade do arrependimento. Nesse texto não, mas podemos ver que mais tarde Pedro volta a atuar corretamente como apóstolo. Então ele deixou essa incoerência. Ele que não vivia nem como judeu mais, porque comia com os gentios, e nessa separação ele estava dando a entender que todo mundo tinha que se viver como judeu, como essas pessoas que viveram lá de Jerusalém. Número 4, vamos separar aqui também sobre a verdade do Evangelho. Esta é a segunda vez que Paulo vai usar essa frase nesse capítulo de Gálatas, porque na região da Galácia, os cristãos estavam trocando o Evangelho por outra coisa que não era, como ele disse no primeiro capítulo. O Evangelho e a verdade são uma coisa só. E todos deveriam falar e praticar sempre a mesma coisa. Tem pessoas que querem jogar Paulo e Pedro um contra o outro. Dizem até que eles tinham duas mensagens diferentes. Mas Paulo faz o seu confronto e seu apelo a Pedro na base de uma única doutrina, de um único ensinamento. E ele está zelando aqui, frente a todo mundo, contra o Pedro nesse momento, nessa base da verdade do Evangelho. E agora, o que isso significa para nós hoje? Primeiro, aquela pessoa que realmente ama aos outros, quando é necessário, confronta. Confronta a hipocrisia e o erro. Precisamos criar este amor e criar esta coragem de fazer o mesmo. Número 2, o compromisso com a verdade de seguir e falar e insistir sempre na verdade do Evangelho significa que não vamos aceitar a falta da integridade, o erro, o pecado, a hipocrisia. Nós não vamos aceitar no nosso meio este tipo de pecado. Em todo o Novo Testamento e até com o próprio Jesus, nós temos instruções de corrigir uns aos outros. Jesus falou isso em Mateus capítulo 18. Uma das duas vezes que no Evangelho de Mateus que Jesus usa a palavra igreja. E número 3, mais uma vez, Gálatas é muito forte nessa questão. Vamos manter a pureza da verdade do Evangelho. Hoje em dia as pessoas não ligam para isso, não. As pessoas querem deixar cada um acreditar naquilo que achar mais conveniente. Quando, porém, nós abrimos as páginas do Novo Testamento, há uma insistência em seguir sempre a palavra de Deus, em não ir além dessa palavra e também em não deixar de cumprir sempre a palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe em cumprir toda a sua palavra e ter esse comprometimento com a sua verdade. Que Deus nos abençoe.